Vamos lá, galera. Olha só. Sejam bem-vindos. Mais um dia. Prazer receber vocês aqui. Para quem não me conhece, quem está chegando agora, eu sou o Wilton. Eu tô aqui todos os dias, meio-dia e 12, tendo você, só você, ou tendo 100 pessoas, 200 pessoas, eu estou aqui todos os dias, meio-dia e 12. E o que eu procuro trazer para você aqui são conteúdos que possam ajudar você a transformar, a evoluir, cada dia mais crescer dentro da sua vida, dos seus negócios, falando de mindset também, porque a gente precisa, para alcançar objetivos, a gente precisa construir e reforçar muito o alicerce, as bases, né? E não tem como a gente crescer, caminhar, se a gente não tiver o nosso espiritual bem resolvido, se a gente não tiver o nosso psicológico bem resolvido, se a gente não tiver a inteligência emocional. Então, a gente fala de tudo isso aqui nas nossas lives, especificamente essa semana, eu comecei uma série nova de conteúdos que está até no feed, tem muita gente que assiste depois. Então nós já passamos 2 dias aqui nessa série. A primeira série qual que é essa série? Eu estou falando sobre a maratona da vida. Para quem não conhece o meu histórico, além de empresário, eu também sou corredor. Tive essa experiência de começar do zero e conseguir correr no Brasil, corridas internacionais. E eu quis trazer para você tudo que eu aprendi com a corrida, tudo que eu uso na corrida, que eu aprendi na corrida, que eu uso nos meus negócios, e fazendo essa analogia para que você possa carregar, levar aí no seu coração, para a sua vida, para os seus negócios. E de onde é o seu café? Meu café é da Serra da Mantiqueira, da região de Carmo de Minas, tá bom? Para que você possa carregar para a sua vida e realmente construir firmeza de propósito, firmeza de caráter. Eu falo que uma das coisas que a corrida mais me trouxe foi firmeza de propósito. Muitas pessoas, elas vão até o meio do caminho e desistem. Então imagina você subir no muro, quando você está no meio do muro, você olha, até você chegar no final dele, está longe demais, e até você descer, parece estar longe demais. Muitas vezes a gente se encontra na vida assim, em um momento que a gente tem que tomar a decisão, ou a gente vai até o final, ou a gente desiste, e depois se sente frustrado, e tem que percorrer tudo de novo. Muitas pessoas, a maioria das pessoas desiste e desce. E o que eu aprendi com a corrida é que a gente não pode desistir e descer, que a gente tem que ter essa firmeza de propósito para continuar e ir até o final dos nossos objetivos. Eu falei sobre preparação no primeiro dia, que você precisa entender onde você está, as ferramentas que você precisa para conseguir correr uma maratona e entender como funciona uma maratona, porque não entender como as coisas funcionam nos causa aflição. Uma das coisas que causa mais aflição no ser humano é não entender como as coisas funcionam. Então, se você está mexendo no aplicativo de celular e não sabe como fazer ele funcionar, você vai ficando aflito. Se você quer fazer algo que você não sabe, você vai ficando aflito. Então, entender como as coisas funcionam é essencial. E no período de preparação, você usa para entender onde você está, o que você precisa evoluir, as ferramentas que você precisa para caminhar e entende como funciona. Depois, você precisa sair da inércia, que foi o que nós falamos ontem. Não dá. Cara, você vai correr uma maratona de 42 quilômetros... Os 100 metros do primeiro dia de treino é mais difícil do que a maratona de 42 quilômetros. Acredite em mim. Vai ser mais difícil você sair da inércia, dar o primeiro passo do que correr a maratona. Correr a maratona depois de estar preparado não vai ser difícil, vai ser fácil. Eu vou dizer para você, qualquer dor que você tenha durante a preparação, durante a prova, ela vai ser curada na hora que você alcançar o seu resultado. Olha só, nós estamos falando da maratona da vida também. Se você não se preparar, se você não sair da inércia, você não vai conseguir fazer nada. E tem muita gente que vive na fase da preparação. Nunca sai da fase da preparação. Tá sempre ali, rodando, pensando, eu vou fazer, mas não faz. Prefere ficar olhando o outro, e às vezes o outro cai, o outro quebra a cara, o outro não consegue, e aí você se sente confortável porque você fala assim, ainda bem que eu não fui. Mas não é esse espírito. Você tem que sair da fase de preparação, você tem que sair da inércia. Quando você sai da inércia, você começa a fazer coisas que você achava difícil.
E depois de um tempo, essas coisas que você achava quase impossível fazer, você vai começar a fazer com facilidade. E aqueles quilômetros que você só conseguia fazer andando, male conseguia fazer andando, depois de 2 meses você vai estar fazendo correndo. E você vai olhar para trás e vai ser inacreditável a evolução que você teve. E na vida, nos negócios, é exatamente assim. Quando a gente sai da inércia, aquelas coisas que parecem que são impossíveis de acontecer, que a gente acha que a gente não tem capacidade de fazer, a gente começa a fazer. Por quê? Porque a gente não queima etapa, a gente vai seguindo etapa a etapa e passando essas etapas a gente vai ganhando um pouco mais de musculatura, um pouco mais de confiança, consegue ir mais longe, consegue correr durante mais tempo, consegue fazer mais coisas sem antes mesmo quebrar. Porque você não quebra, porque você já entendeu que não adianta você sair correndo. Você vai ter que sair da inércia e sair caminhando, sem queimar etapa, seguindo o processo. E aí você, nesse processo, vai ganhar musculatura, vai ganhar confiança, vai ganhar crença que você consegue chegar no resultado. E aí você já vai perceber, vai ter as suas primeiras vitórias e perceber que o quê? Que você consegue chegar lá naquele resultado. E você não pode ter a mentalidade orientada por processos. Pessoal que está chegando, sejam bem-vindos. Ronaldo, Baixinha, Val, Daniele, Janaína. Você vai perceber que se você tiver a mentalidade orientada por processo, você não consegue, porque parece difícil demais. Você hoje não consegue correr 1 quilômetro. Se você começar a olhar que você vai correr 42, você para. Por quê? Porque você vai ficar olhando para os processos. Mas aí para correr 42 eu vou ter que fazer isso, vou ter que comer melhor, vou ter que perder peso, vou ter que procurar um endócrino, vou ter que procurar um fisioterapeuta, vou ter que treinar todo dia, vou ter que treinar na chuva, vou ter que treinar no sol. Se você começar a pensar no processo que vai te levar aos 42 quilômetros, você não vai fazer os 42. Se você começar a pensar no processo, você não consegue atingir o resultado. Então, mentalidade de campeão, anote isso aí, mentalidade de vencedor, mentalidade de quem vence na vida, mentalidade de quem cumpre uma maratona é quem tem a mentalidade orientada pelo resultado, não pelo processo. Se você tem a mentalidade orientada pelo resultado, se você sabe exatamente para onde você está indo, todos os processos necessários você vai criando ao longo desse caminho. Então, a mentalidade do campeão não é por processo, é por resultado. Coloque isso na sua cabeça. Se você quer vencer na maratona da vida, se você quer correr uma maratona, que seja, entenda, você tem que pensar que são 42 quilômetros e é isso que você vai fazer. E o processo você vai viver no dia a dia. Cada dia você vai vencendo uma etapa do processo, sem queimar etapa, sem querer acelerar, sem querer forçar a barra, porque você paulatinamente vai ganhando condição e vai ganhando confiança. Wilton, mas eu fiquei muito tempo sem empreender, agora eu tenho que compensar o tempo. Não tem que compensar o tempo. Se você ficou muito tempo sem empreender, se você fez coisas que você não devia, se você nunca treinou para correr a maratona, você não vai ser em um mês que você vai correr a maratona. Se você nunca empreendeu, não vai ser em um mês que você vai se tornar um cara rico com empreendimento. Não queime etapa, tenha paz de espírito, tenha concentração, entenda que é um processo de construção e que você não pode queimar etapas. Então, primeiro, preparação, segundo, sair da inércia. Eu já deixei essas 2 lives salvas para você. Se você ainda não assistiu, vai lá depois de hoje e assiste essas 2. Assista essas 2. Preparação e saindo da inércia. E hoje eu vou falar para você, porque quando você sai da inércia, depois de lá de 2 meses treinando, você vai estar conseguindo correr 30 minutos, e 30 minutos que você não conseguia fazer nem caminhando. E você vai olhar para trás, sabe o que você vai perceber? Poxa, eu sou capaz. Eu consegui, cara, olha, eu não conseguia nem treinar, e agora eu consigo correr 30 minutos. Só que até agora nós não estamos preocupados com performance, nós estamos só preocupados com a sua capacidade, fortalecimento de crença. E aí, depois de um tempo, esses 30 minutos que você consegue correr, você vai estar usando só para aquecer. E olhe lá, porque o aquecimento de um maratonista é 5, 10, 12 quilômetros nos treinos. E é isso, depois de um tempo você vai entender que o que você faz hoje também é fácil demais. Cada etapa da vida vai ficando mais fácil. E aí vai diminuindo a aflição, porque você vai sabendo como funciona. Entender como funciona, tira a aflição. Chegar no resultado cura qualquer dor do caminho. E ponto. Tenha isso na sua mente, mentalidade orientada por resultado, nunca orientada por processo. Pessoal, se tiver a galera que precisa assistir aqui nossa live, clica aí no aviãozinho, manda aí para pelo menos 50 pessoas,
para as pessoas entenderem que existem mecanismos sim para correr uma maratona, existem mecanismos para viver a maratona da vida, existem mecanismos para vencer, e é disso que nós estamos falando aqui. Então manda aí para a galera vir com a gente. Hoje, eu já falei, ó, etapa 1, preparação. Etapa 2, sair da inércia e fortalecer a crença, ganhar um pouquinho de músculo e entender que você é capaz. É isso, sem correr, sem sair acelerando. E aí depois que você já consegue correr um pouquinho, você vai entrar na fase de ganhar resistência. Nós ainda não estamos preocupados com o tempo, nós estamos preocupados com resistência. Por que resistência é importante para um atleta que corre a maratona? Por que resistência é importante para um empreendedor, para um profissional? Porque pode vir chuva, pode vir sol, pode vir subida, pode vir descida, ele pode até diminuir a velocidade, ele pode até fazer uma pausa, mas ele não vai desistir, não vai voltar. Então, resistência faz com que você aguente mais momentos adversos. Então, no início da preparação, para quem nunca correu e quer correr uma maratona, você tem que trabalhar a resistência. E como é que se trabalha a resistência? E a mesma coisa, você empreendedor que está começando, no início você tem que trabalhar a resistência. Não adianta você sair correndo com tudo, porque se você não tem resistência, você vai correr com tudo e não vai aguentar correr 2 quilômetros. Porque o que vai fazer você conseguir ter velocidade e distância é a resistência. Então, preparação, sair da inércia e ganho de resistência. Dentro do cronograma de preparação para uma maratona, para quem está começando do zero, essa é a sequência. Dentro do cronograma, para quem quer vencer empreendendo, para quem quer vencer na carreira, esse é o cronograma. Sacou? Entendeu? Então vamos lá. Olha só. Agora você vai precisar do quê? Você vai precisar de um relógio para você correr. Na etapa anterior, você precisava de um relógio só para marcar o tempo. Agora não, agora você vai precisar de um relógio para marcar tempo e distância. Você vai começar a associar tempo com distância. E aí, se você tirar da corrida e trazer para a sua vida, você precisa ter métricas na sua vida. Você precisa medir. Então olha só, muita gente sai por aí fazendo as coisas e não mede, não dá para vencer sem medir. Primeira coisa que eu falo para você, meça sua vida pessoal antes de medir a profissional. Você quer ter um negócio? Mas comece cuidando da sua vida pessoal. Gaste menos do que você ganha. Não pague juros, tente não pagar juros. Não tenha posse antecipada de coisas. Se preocupe com as coisas também no âmbito pessoal. E aí na corrida é a mesma coisa. Eu preciso correr tanta distância em tanto tempo. Então agora você precisa de métrica. Ó, métrica. Não dá mais só para sair correndo meia hora. Não importa quantos quilômetros você fez. É só correr meia hora. Agora não. Agora a gente quer que você corra em meia hora em tanto tempo, uma distância X em tanto tempo. Então você precisa de métrica. Primeiro passo agora para você começar a pensar em resistência. Começar a olhar os indicadores, os números, onde você está, o que você precisa. Oi Letícia, seja bem-vinda. Luciana, seja bem-vinda. Jéssica, o que você precisa para ganhar essa resistência? Métrica, agora chegou a hora de indicadores. Antes era só correr, marcar o tempo e sair correndo. Agora você tem que medir. Chegou a hora de começar a medir. Você precisa de um cronograma de trabalho. Se você pensa em correr uma maratona, agora você precisa de cronograma. Então, você tem que ter uma planilha de treino para você entender o dia que você vai fazer musculação, o dia que você vai fazer corrida, o dia que você vai descansar, porque descansar é essencial para quem pensa em correr uma maratona e também para quem pensa em empreender. O dia que você vai descansar, o dia que você vai treinar, fazer treinos educativos, porque o treino educativo, ele corrige possíveis falhas no caminho. E aí quando a gente pensa em empreender, o educativo é aquele curso, é aquela mentoria, é aquele livro que você lê. No caminho você vai precisar também, corrigindo, prestando atenção no que você está fazendo, aprendendo mais para poder continuar esse caminho. Então, se nesse caminho de criar resistência, você vai ter que ter sequência de treinos. E é uma sequência lógica.
Por isso que você precisa de um cronograma, um planejamento para que você siga. Não pode ser só da sua cabeça. Agora você vai ter que ter um planejamento. Se você quer correr, você pode contratar um grupo de corrida, você vai pagar lá R$80 por mês para desenvolver essa planilha para você, R$100 por mês. Ou se você quer desenvolver um negócio, você precisa buscar auxílio com pessoas que já fazem. Hoje, esses conteúdos, orientação sobre negócio estão disponíveis aí o tempo todo. Então, eu preciso de um planejamento para seguir. Ótimo. Tendo esse cronograma em mãos, eu já sei que agora eu preciso ter distâncias para seguir. E o que essa planilha vai dizer? Ela vai dizer para você, ó, faz musculação para você ganhar força, faz educativo para você corrigir movimentos e gastar menos energia. E aí quando a gente fala de corrigir movimentos e gastar menos energia numa carreira, no empreendedorismo, é você não perder tempo com o que não faz parte do seu propósito. É você não se associar com pessoas que você não deve. É você não fazer movimentos que não estejam alinhados ao que você precisa fazer naquele momento. É você não antecipar tarefas e também não atrasar tarefas. Porque quando você atrasa, você precisa gastar energia demais para fazer o que está atrasado e o que precisa vir pela frente. Então, o educativo, ele vai te ensinar a perder menos energia. Então não é só ganhar força, não é só correr, é também perder menos energia. Então dentro de um processo de corrida você vai treinar tudo isso. Você vai treinar força, você vai treinar distância e tempo, você vai descansar e você vai fazer educativo para você correr mais e ir mais longe no menor tempo possível. Esse é o objetivo principal de uma corrida. E você vai conseguir fazer isso se você não queimar etapas. Combinado? Então olha só. Você agora vai conseguir, com tudo isso, você vai ter um cronograma de distâncias. E você vai ter que correr confortavelmente as distâncias. E esse é um dos segredos da evolução na corrida. E esse é um dos segredos da evolução nos negócios e na vida. É você conseguir fazer as coisas de maneira onde você consiga fazer com muita facilidade e habilidade. E aí você já vai para o próximo passo. O que hoje você não sabe fazer, se você não queimar etapa, daqui a um tempo você vai estar conseguindo fazer com facilidade. É igual dirigir. No começo você fica pensando, vou ter que passar a marcha, vou ter que acelerar, vou ter que frear, vou ter que olhar no retrovisor, como é que funciona? E depois você não fica pensando, você simplesmente faz. Então quando eu falo em correr com facilidade, são aquelas coisas que você simplesmente vai fazer. Você vai conseguir correr sem preocupação. E esse é o estágio onde você muda de nível. Porque a corrida, para que você evolua, vai trazer sempre desconforto. Quando você estiver ficando confortável, o treino vai ficar mais intenso e você vai se sentir desconfortável de novo. O processo de evolução na corrida, ele é sempre um processo de conforto e desconforto. Conforto e desconforto. E no mundo é exatamente assim, na vida, na carreira, nos negócios. Não dá para você ficar no conforto. Quando você acelerou, está fazendo aquilo com o pé nas costas, é hora de você procurar uma nova meta. É hora de você traçar um novo objetivo. E vem o desconforto de novo, é o desconforto do aprendizado, que é onde você vai ter que aprender mais, trabalhar um pouco mais, se dedicar mais. E na corrida é exatamente assim. Primeiro você vai buscar o objetivo, chegar naquele objetivo, ótimo. E aí você vai ter que conseguir fazer aquele objetivo com o pé nas costas. E aí já está na hora de você ir para outra etapa. Quando ficou confortável, tem que ir para outra etapa. Se ficar no conforto, não consegue evoluir. Nem na corrida, nem nos negócios, nem na vida. Então, agora para ganhar resistência dentro de uma corrida, dentro de um negócio, o que a gente precisa fazer? Preciso traçar aqui dentro da minha planilha uma distância, a primeira distância a ser seguida. Então vamos dar um exemplo? Aqui, para quem está nessa etapa, vai ter que correr 5 quilômetros, confortavelmente. E aí como funciona? Você vai correr hoje 3 quilômetros, aí depois de amanhã você vai correr 3,5. E aí daqui 6 dias você vai correr 4. E depois 8 dias você vai correr 4,5. E depois você vai correr, no 12º dia você vai correr 5. E aí quando você chegou no 5, que é o objetivo, esse objetivo inicial, esse marco, você vai correr de novo esse 5 com tempo. Para ver em quanto tempo você mede. Se tiver confortável, se o batimento cardíaco tiver confortável,
você vai ter que correr em menos tempo para se exigir mais. Porque se estiver confortável não faz sentido. Então você precisa correr em menos tempo. E aí você vai correr aqueles 5 quilômetros em 30 minutos. Aí 30 minutos, 6 minutos por quilômetro, está confortável. Então você vai ter que correr agora em 25 minutos, é a próxima meta. E aí você vai trabalhar para correr os 5 quilômetros em 25 minutos. Quando você atingiu o seu objetivo de tempo e distância, está na hora de ir para outra etapa. Está na hora de ir para o outro caminho. E a mesma coisa no empreendedorismo. Não adianta você querer ir para o próximo nível sem você ter atingido o melhor nesse nível que você está. Você tem que ser o melhor no nível que você está para você ir para o próximo nível. Não dá para você querer voar antes de você ser o melhor, de estar fazendo com o pé nas costas onde você está. Sabe por quê? Porque senão você vai ser incongruente quando você chegar lá e você não vai ter resistência o suficiente. Você vai pular dos 5 km para os 10 km e você não vai conseguir fazer os 10 km com qualidade, vai se machucar. E se você se machucar, você vai perder a sequência. E aí tudo que você fez, desde a preparação, até sair da inércia, até a resistência, quando você chegar lá nos 10 km machucado, você vai ter que voltar lá de novo para a preparação. E não é isso que você quer. Então, não queime etapas. Seja o melhor no que você está proposto para cada etapa da sua vida. Faça o melhor. Tenha os melhores resultados e os melhores indicadores nessa etapa, antes de ir para a próxima. O problema é que as pessoas querem ter medalha de ouro chegando em terceiro lugar. Quer ter a glória antes de conquistar a glória. E a glória ela é conquistada, ela não é fruto de simplesmente ter. Quer ter o resultado sem cumprir, quer ganhar a medalha da maratona sem correr os 42 quilômetros. E não dá. O que eu posso dizer para você, vai etapa por etapa. Se você for etapa por etapa, você não vai se machucar, você vai conseguir ir pavimentando o seu caminho e criando uma estrutura sólida aí no caminho do empreendedorismo, no caminho da sua carreira e no caminho de correr uma maratona. Beleza? Então, fez confortavelmente, está na hora de ir para outra etapa. Atingiu o seu objetivo de tempo e está confortável, então tem que ir para outra etapa. Porque aí é o desafio. Você vai ter que sair dos 5 para ir para os 10 quilômetros. E aí é onde as pessoas travam de novo. Porque tá legal aqui no 5, tá gostosinho, eu tô correndo tranquilo. Tá legal aqui com esse resultado. Tá tranquilo, eu não tinha nada, agora eu já corro 5. Eu não tinha nada, agora eu já faturo 50 mil. Tá gostosinho aqui. Só que ficar parado é voltar para trás. Na corrida, não evoluir é voltar. Não tem como você ficar no mesmo ritmo. Ou você evolui ou você está regredindo. Porque o seu corpo, ele já vai ficar, aquilo ali vai ficar confortável para ele. Você precisa desgastar ele no outro nível. E nos negócios também é assim, na carreira é assim. Não é porque você atingiu um patamar que você tem que ficar satisfeito. Você tem que ser o melhor naquele patamar. Agora, se estiver confortável demais, vai para a próxima etapa. Vai para a próxima etapa. Não fique na zona de conforto de novo. Não se satisfaça simplesmente com isso. Porque o seu objetivo são os 42 quilômetros. É você cruzar a linha de chegada. Não é você correr os 5. São os 42. Você tem a mentalidade naquele resultado. Então, caiu aqui um pouco na internet. Não é porque está confortável aí no 5 que você vai ficar parado. Combinado? E aí vamos continuar. Olha só. Você vai aumentando a distância até ficar confortável. De fato. E aí você tem que ir quebrando os muros. Os muros. Porque quando você sai dos 5 km para você chegar no 10, o 5 levanta um muro. O que eu posso dizer para você? Quando você estiver nessa etapa, que você estiver fazendo confortavelmente os 5 km, vai para uma prova, vai para uma corrida de 5. Mas não de 5, vai para uma corrida de 6, ou vai para uma corrida de 7. Porque se você corre 5, você corre 7. Se você corre 5, você corre 7. Se você está aí no seu negócio e hoje você está jogando o jogo dos 5 quilômetros, dos 5 mil, dos 50 mil, você consegue faturar 70. Joga, vai para os 70. Se inscreve numa prova, se coloca a prova, coloca um desafio, uma meta maior, porque aí você vai quebrar
esse seu conforto dos 50 para ir para os 70. E assim a gente vai pavimentando a nossa carreira, a nossa vida e o nosso plano de corrida. Qual o objetivo dessa etapa de resistência? É que você consiga ir mais longe em menos tempo. Então você saiu, correu 5 confortável, vai para o 7, faz uma prova de 7, porque na prova de 7 você vai ter outros elementos. Não é mais você treinando, é um monte de gente correndo. Então, além do que você tem de força, você vai ter mais pessoas fazendo aquilo. E aí você vai ver uma senhorinha com 80 anos, 75 anos, passando mais rápido que você na corrida. E aí você, homem, vai ver uma mulher correndo mais rápido que você. E aí você, mulher, vai ver uma adolescente correndo mais rápido que você. E aí sabe o que acontece? Você vai ter o exemplo do outro também. E você vai conseguir ir mais longe. E sabe o que você vai perceber? É que quando você terminar essa prova dos 7 quilômetros, você vai ter tido o melhor resultado de toda a sua vida até agora nas corridas. E meu amigo, quando você focar aí na sua empresa e você se colocar numa posição agora de ir mais longe, quebrar esse muro dos 5 quilômetros, dos 50 mil, você vai ter resultados que você nunca teve. Mesmo que você não atinja essa meta, mas você vai muito mais longe do que você já foi até hoje. E olha, nós estamos só no início. Nós passamos a fase de preparação, nós saímos da inércia, ganhamos confiança e um pouquinho de musculatura, e agora nós estamos ganhando resistência. Não estamos ainda tão preocupados com o tempo, nós estamos preocupados com o melhor tempo que nós conseguimos e a maior distância que nós conseguimos dentro desse período. Agora, dentro desse período de fortalecimento, de resistência, a nossa meta são os 10 quilômetros. E eu falei para você, tá confortável 5? Vai para o 7, vai para uma corrida de 7 que você vai conseguir e vai ser no menor tempo do que você tinha conseguido correr os 5. Sabe o que isso vai fazer? Vai te trazer autoconfiança, isso vai te trazer mais força e vai deixar muito claro para você que agora correr 5 é fácil. Lembra que eu falei que quando você olhar para trás você vai falar, poxa, é fácil demais? E aí aqueles 3 quilômetros que você não conseguia nem caminhar no início, já estará sendo o seu aquecimento. E a vida é assim, pessoal. Só que você não pode queimar etapa. A vida é exatamente assim. Só não quebre e não pule etapas. Correu o 7, sabe o que você vai fazer? Dentro dessa etapa, próximo passo, correr os 10. Só que é gradativo. Ciclos. 4 semanas, por exemplo. Vai correr 7 na primeira, de novo. Na segunda, vai correr 8. Na terceira vai correr 9 e na quarta vai correr 10. Só que você vai correr 7 uma vez na semana, 8 uma vez na semana, 9 uma vez na semana e 10 uma vez na semana. Essa é a hora que você vai colocar em prova o que você treinou. Então, durante a semana você vai ter um ciclo de treino. Lembra da planilha? Musculação, descanso, educativo para perder menos energia e treino de corridas, que você vai intercalando dentro desse tempo. E nos negócios é a mesma coisa. Você vai passar mais tempo se preparando do que fazendo gol. Então, durante a semana, você vai se preparando e lá no sábado você vai fazer o seu treino longo. E a mesma coisa, cara. Não adianta você querer colocar sua ideia, vender sua ideia, querer que as pessoas respeitem o que você faz, simplesmente só falando para elas, querendo mostrar, não, eu preciso de preparação. Então, o ciclo de preparação vai te condicionar a que você chegue preparado para mostrar quem você é, o que você faz e com autoridade e congruência necessária e suficiente para que as pessoas acreditem na sua verdade, no que você está fazendo. Então existe esse ciclo de preparação. E para você ir aumentando a corrida, esse ciclo de preparação, descanso, educativo, musculação e corrida, ele é essencial. Na primeira semana você vai correr 7. Sabe o que você vai fazer depois que você correr 7? Descansar. Na segunda semana você vai se preparar e vai correr 8. Sabe o que você vai fazer depois de você correr 8? Descansar. Na terceira semana você vai correr 9. Sabe o que você vai fazer depois de você correr 9? Descansar. E na quarta semana você vai correr 10. Sabe o que você vai fazer? Descansar. E sabe o que vai acontecer depois desse ciclo? Você vai ter certeza que você vai conseguir correr uma meia maratona. Você pensa assim, poxa, eu consegui correr 10. Se eu já consegui correr 10...
eu consigo correr 21. Você começa a ter fortalecimento de crença. Só que se você sai no primeiro dia lá na preparação, coloca o tênis, a camiseta e sai embalado correndo, pode ser até que você consiga correr 10 quilômetros. Mas sabe o que vai acontecer no outro dia seguinte? Você vai ter que ir para o hospital, tomar remédio, ir para o fisioterapeuta, cuidar das lesões que você teve. E sabe o que vai acontecer? Vai ter trauma, nunca mais você vai querer correr. E a mesma coisa no empreendedorismo. Se você sair correndo com tudo, você vai se posicionar na frente das pessoas, vai passar vergonha, vai ficar frustrado porque não vai ter resultado e vai procurar alguém para colocar a culpa. E na corrida não tem culpado, meu amigo. Na corrida é você e você. Se você não tiver resultado, é você que não treinou direito e não se preparou ou queimou etapa. E no empreendedorismo é a mesma coisa. E posso falar um negócio para você? Na vida é a mesma coisa. Se você não comer direito, se você não se relacionar com as pessoas certas, se você não cuidar do seu espírito, se você não tiver crença, fé, se você não agir eticamente, se você não construir uma base, não se tornar uma pessoa confiável, não tiver frequência e sequência, você também não vai conseguir correr a maratona da vida. É exatamente assim. Agora, se você cumpriu todas essas etapas, você vai chegar nos 10 quilômetros. Vai olhar para trás, vai achar fácil. Vai olhar para frente e vai se sentir confiante que você consegue correr a sua meia maratona. Agora, para correr a meia maratona, nós vamos precisar de um pouco mais do que resistência. Porque resistência tem limite. Você tem uma equação muito clara, resistência versus velocidade. Você consegue ter resistência durante certo tempo. Nós somos seres humanos. O ser humano, ele consegue resistir durante certo tempo. Depois de um tempo, para ele resistir é só com ajuda espiritual, é só com ajuda divina. E mesmo assim, o corpo não resiste. Então, é resistência e tempo. Para isso, então, para eu conseguir ir mais longe, eu preciso ter, primeiro, ter me preparado, ter saído da inércia, ter resistência e ganhar velocidade. Para fazer um negócio funcionar, você precisa da mesma coisa. Para fazer sua carreira funcionar, você precisa da mesma coisa. Para ter uma vida plena de sucesso, você precisa da mesma coisa. Você precisa se preparar, você precisa deixar de preguiça, sair da inércia, sair dessa inércia. Você precisa começar caminhando para ganhar musculatura e fazer tudo isso, sair realmente da inércia e ganhar confiança. E depois você precisa, sabe do quê? Ganhar resistência. E depois de resistência, você precisa ganhar velocidade. É assim para a vida, é assim para os negócios, é assim para a corrida. E sobre velocidade, eu venho te falar amanhã. Vou te ensinar como você ter mais velocidade nos seus negócios, na sua carreira, na sua vida, para alcançar seus objetivos e também na corrida. Velocidade para conseguir ir mais longe. Resistência sem velocidade te faz uma coluna forte, mas que não consegue ir longe. Resistência com velocidade é que vai te levar muito mais longe. Para ter resistência e velocidade em conjunto, existem elementos importantes que precisam ser desenvolvidos. E é sobre esses elementos que eu vou te falar amanhã, tá bom? Então, você tem que estar aqui amanhã para continuar a nossa sequência, senão não faz sentido. Vai faltar, eu vou colocar aqui um louvor pra gente, vai faltar uma parte. Agora, você que já está em uma dessas etapas, Wilton, eu sou empreendedor, eu sou corredor, eu já passei por essa fase, eu já estou na fase da resistência, eu já estou na fase da velocidade. Legal, então amanhã nós vamos falar sobre isso. Fase da velocidade para você. Beleza? O pessoal fez os comentários aqui, ó, deixa eu ler, ó. O pessoal falou, ó, o Eduardo comentou. Eduardo, meu sócio, inclusive, seja bem-vindo, Eduardo. Agora eu estou correndo 7.2 todos os dias e depois vou descansar. Bora pro desafio de 100 km em 14 dias. Aí, ó, o Eduardo está com o desafio de 100 km em 14 dias. Por que ele consegue? Porque ele está correndo confortavelmente 7.2 km todos os dias, já está confortável. E aí, depois que ele terminar esse desafio, ele vai estar muito preparado para correr todos os dias 10 km. Todos os dias, sendo que tem os descansos e tem toda essa preparação. Agora, olha só. Cara,
Se você está começando agora, vai lá e pensa, assiste o vídeo da preparação, assiste o vídeo de sair da inércia, porque esse aqui que eu estou falando para você já é de resistência, para quem já passou por um ciclo de preparação e venceu a inércia. E aí depois você vem e assiste isso de novo. Se você já está nessa fase de fortalecimento, de conseguir realmente ter consistência, né, resistência nesse caminho, vamos para a próxima, que é ganho de velocidade. Nos negócios é exatamente assim. Se você atingir o resultado uma vez, não significa que você chegou naquele patamar. Você chegou naquele patamar se você conseguir atingir aquele resultado de maneira confortável. Se você conseguir atingir aquele resultado de maneira confortável, você já chegou no resultado mesmo. Se você conseguiu atingir aquele resultado uma vez, não se engane achando que você chegou. Você tem que começar a ter aquele resultado de maneira confortável. Quando você tiver aquele resultado, já é hora de ir para a próxima etapa. Porque olha que eu vou falar para você, a vida não se faz no conforto, a vida se faz no desconforto e não tem jeito. E não é desconforto de sofrimento, é desconforto de desafio. Você não ganha um músculo simplesmente fazendo musculação levinho. Você precisa romper a fibra. Então cada vez tem que ser mais forte. Quanto mais pesado for, mais fibra você rompe. Depois que rompe a fibra, ele cresce na hora que você está fazendo musculação, depois ele diminui. Só que ele não diminui ao tamanho natural, ele fica um pouquinho maior. E assim, cada vez que você quebra mais fibras, você vai aumentando a sua musculatura. No mundo dos negócios é exatamente assim, na corrida é exatamente assim. Quando fica confortável, precisa trazer o desconforto para você conseguir ir para o próximo nível. Cara, o pessoal falou, nossa, é bastante. Ser bem sucedido na vida, nos negócios, na corrida, é bastante coisa. Tem que ter planejamento, só que não precisa ser difícil, não precisa ser doloroso, pode ser prazeroso. E olha o que eu vou falar para você, é bastante coisa. Mas quando você coloca a medalha de ouro no peito, ou qualquer medalha, que você conseguiu cumprir aquele resultado, que você chegou naquele resultado, você coloca a medalha, cura qualquer dor do caminho. Quando você atinge o resultado proposto, qualquer dor do caminho que você passou, ela é curada na hora. Então, o resultado que você tem aí a ser cumprido, cura. Se você tem o objetivo de abrir um negócio, ser bem sucedido com o negócio, quando você abrir e você chegar no resultado proposto, você vai ver que toda a dor do caminho fez todo sentido, foi fácil e que você está curado de qualquer dor que você possa ter passado nesse caminho, porque você atingiu o seu resultado. Então, campeões têm mentalidade orientada por resultado, não por processo. Se você olhar para o processo, você desiste antes de começar. E muitas pessoas desistem antes de começar. Posso dizer para você, 95% das pessoas desistem antes de começar. Porque não tem força física, não tem força psicológica e não tem força espiritual. Não dá para você caminhar nesse mundo sozinho. Tem que cuidar da cabeça, tem que cuidar do corpo e tem que cuidar do espírito. Tem que ter essa conexão divina, sim. Tem que buscar todos os dias, porque onde a sua mão não alcança, onde o seu pé não chega, onde a sua força já não é mais suficiente, a força de Deus é suficiente sempre. Eu queria que você levasse isso no seu coração hoje. E amanhã estamos juntos de novo, 12h12. Uma tarde abençoada para você. Que você não desista, que você não volte, que você saia da fase de preparação, que você saia da fase da inércia, que você comece a confiar mais no que você faz, que você ganhe resistência. E amanhã a gente vai falar sobre velocidade. Como que você ganha essa velocidade para chegar mais longe e mais rápido.